O agente de segurança pública Daniel Santos, um policial branco e veterano, realizava suas rondas habituais pelas ruas movimentadas da cidade. Sua postura rígida e dominante transmitia uma sensação de invencibilidade, algo que ele se acostumou a exibir em suas ações rotineiras, muitas vezes exercendo sua autoridade de forma imprudente. O turno parecia como qualquer outro, até que o som de um carro de luxo passando em alta velocidade chamou sua atenção. Sem hesitar, Daniel ligou as luzes da viatura e decidiu parar o veículo imediatamente. Ao se aproximar, notou que a condutora era uma mulher negra, elegantemente vestida. Um sentimento de desconfiança infundada tomou conta dele. Era como se algo não estivesse certo simplesmente por causa de quem ela era e onde estava. Com passos firmes, Daniel se aproximou do carro, pronto para mostrar sua autoridade. A mulher, que exalava classe e serenidade, manteve o olhar firme em sua direção. Daniel pediu seus documentos, mas em suas palavras estava embutida uma sutil insinuação de que ela não merecia estar atrás do volante de um carro tão caro. Seus pensamentos preconceituosos escorregavam com naturalidade, enquanto questionava de forma indireta a propriedade do veículo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A mulher, com uma tranquilidade impressionante, entregou os documentos solicitados sem demonstrar perturbação. Ela sabia muito bem quem era e o que aquilo representava. Daniel, por sua vez, prosseguia com seus comentários provocativos, completamente alheio ao fato de que estava insultando a esposa de seu novo superior, o capitão Marcos Lima. Por um momento, a mulher esperava o desenrolar dos acontecimentos com a certeza de que aquilo traria consequências em breve. As ruas da cidade estavam sempre repletas do som das sirenes da polícia, e Daniel sentia-se confortável no poder que seu uniforme lhe dava. Seu olhar atento buscava qualquer infração, mas naquele momento ele estava apenas satisfeito com a sensação de controle. A prova disso foi que, ao se dirigir ao carro da mulher, Daniel bateu com força exagerada na janela, como se quisesse intimidá-la. Ela, no entanto, abriu o vidro com calma, mantendo a compostura. A mulher o olhou diretamente. Seus olhos refletiam serenidade, mas havia algo no olhar dela que perturbava Daniel, embora ele não conseguisse entender o porquê. Ela entregou os documentos sem dizer uma palavra, diferentemente de muitos com quem Daniel estava acostumado a lidar. "Sabe por que eu a parei?" ele perguntou, tentando encontrar uma justificativa para sua abordagem. "Não, eu estava dentro do limite de velocidade", respondeu ela com sua voz calma, porém firme. Daniel, acostumado a encontrar nervosismo ou submissão em situações como aquela, ficou irritado com a postura segura da mulher. Ele examinou os documentos mais uma vez, buscando desesperadamente qualquer erro que justificasse sua posição. Não encontrando nada, decidiu mudar de tática. "Carro impressionante", comentou com um sorriso malicioso. "Tem certeza de que é seu?" A mulher, sem vacilar, respondeu: "Sim, é meu. Eu o comprei com o meu dinheiro." Sua resposta simples, mas desafiadora, deixou Daniel ainda mais desconfortável. Ele continuou com sua provocação. "Interessante. Não vejo muitas pessoas como você por aqui. Este é o seu bairro ou você está só de passagem?" Sem perder a compostura, a mulher apontou calmamente para uma rua próxima e disse: "Eu moro aqui. Minha casa fica logo ali na próxima rua." Daniel seguiu a direção que ela indicou, mas não viu nada que justificasse prolongar a abordagem. No entanto, sua frustração crescente o impediu de encerrar o incidente. Ele se aproximou mais do carro, inclinando-se o suficiente para que ela sentisse o cheiro de café em seu hálito. "Sabe, não é incomum as pessoas se confundirem com carros como este. Talvez você esteja envolvida em algo que não deveria", insinuou, enquanto a mulher permanecia impassível. Ela, porém, não cedeu à provocação e o confrontou com firmeza, mas sem perder o controle. A tensão entre eles era palpável, mas a mulher continuava a manter sua dignidade, desafiando Daniel de uma maneira que ele não estava acostumado.
Percebendo que não conseguiria intimidá-la, ele finalmente entregou os documentos de volta e a liberou, mas não sem deixar uma última ameaça. Apenas fique ciente de que estaremos de olho em você. Lembre-se de onde está e quem eu sou. A mulher pegou seus documentos e dirigiu saindo daquele lugar, enquanto Daniel a observava, imóvel, com uma sensação de inquietação que ele não conseguia descrever. Algo naquela mulher o havia deixado profundamente desconfortável, mas ele não conseguia entender exatamente o que era. Assim que voltou para sua viatura, Daniel se deu conta de que seu coração estava disparado, o que era incomum para ele. Mesmo depois de voltar para casa naquela noite, mais tarde do que o habitual, ele não conseguia tirar a imagem daquela mulher de sua cabeça. Sua esposa, Sarah, estava sentada na sala, distraída com um livro, mal notando a chegada dele. O relacionamento entre eles estava frio há tempos, e Daniel não se sentia inclinado a tentar consertar. Não havia desejo de compartilhar os detalhes do que havia acontecido naquele dia, e Sarah também não parecia se importar. O silêncio entre eles era tranquilo, mas carregado de uma distância emocional que naquele momento parecia ainda mais profunda. Enquanto Daniel tentava seguir com sua rotina, a imagem daquela mulher continuava a assombrá-lo. A serenidade dela, a forma como ela o desafiou sem precisar dizer muito, tudo isso mexia com ele de uma forma que era difícil de explicar. Mas o que ele ainda não sabia era que, naquele exato momento, a mesma mulher estava contando o ocorrido ao seu marido, o capitão Marcos Lima, que era o novo comandante de Daniel. Na manhã seguinte, Daniel chegou à delegacia, cumprimentando seus colegas com acenos rápidos. Por fora, ele parecia normal, mas por dentro, algo ainda o incomodava. As lembranças do encontro com a mulher o perseguiam, especialmente a maneira como ela não se intimidou diante de suas provocações. Ela não havia se rebaixado, e isso o perturbava mais do que ele gostaria de admitir. Seu devaneio foi interrompido por uma voz firme vinda de trás. Daniel Santos, no meu escritório, agora. Era o novo comandante, capitão Marcos Lima. Daniel foi pego de surpresa. O capitão havia assumido recentemente e tinha uma reputação impecável de ser justo, mas também rigoroso. Sem entender o motivo do chamado, Daniel se levantou e seguiu em direção ao escritório, tentando lembrar se havia feito algo que justificasse aquela convocação. Ao entrar no escritório, encontrou o capitão Lima sentado atrás de uma imponente mesa de madeira escura. O olhar fixo do capitão parecia ler os pensamentos de Daniel, que se sentiu desconfortável. "Feche a porta", ordenou Lima, em um tom que não admitia questionamentos. Daniel obedeceu, sentando-se do outro lado da mesa. O silêncio se prolongou, e o barulho do relógio na parede parecia se arrastar, cada segundo mais demorado que o anterior. Finalmente, Marcos quebrou o silêncio com uma voz calma, mas autoritária. "Ontem você parou um carro de luxo em uma das áreas mais nobres da cidade, não é?" Daniel sentiu a tensão aumentar em seu estômago. "Sim, senhor. Fiz uma abordagem de rotina", respondeu tentando soar confiante. A conduta da motorista parecia suspeita, então achei prudente verificar. "Conduta suspeita?" repetiu o capitão com uma pitada de dúvida em sua voz. "O que exatamente fez você suspeitar de algo?" Daniel hesitou por um momento. Ele sabia que não havia justificativa real para aquela parada, a não ser seu próprio preconceito, mas não podia dizer isso. "Bem, senhor, o carro estava levemente acima do limite de velocidade e, dadas as circunstâncias, achei que era melhor inspecionar", disse ele, lutando para manter a compostura. Marcos o observou em silêncio por um momento, como se estivesse analisando cada palavra. "Interessante", disse ele finalmente, recostando-se em sua cadeira. "Porque, de acordo com o relato da motorista, não houve infração alguma. Além disso, ela mencionou que você fez uma série de comentários que não condizem com os padrões que mantemos nesta corporação." Uma sensação de desconforto tomou conta de Daniel. Era raro uma queixa chegar tão rapidamente a OS superiores, e ele começou a perceber que aquilo era muito mais grave do que imaginava. "Com todo o respeito, senhor." Daniel começou a falar, mas foi interrompido por Marcos, que ergueu a mão, indicando que ele parasse. "Eu ainda não terminei, Daniel.
declarou o comandante em um tom calmo, mas firme. Quero deixar uma coisa bem clara. Qualquer abuso de poder não será tolerado aqui. Eu entendo que o trabalho diário pode ser exaustivo e que, às vezes, cometemos erros, mas certos limites nunca devem ser ultrapassados. A ansiedade de Daniel aumentou, mas ele se esforçou para manter-se firme. Compreendo, senhor. Quero apenas garantir que minha intenção foi única e exclusivamente proteger a comunidade, disse ele tentando soar sincero. Marcos continuou a encará-lo por mais alguns instantes antes de se levantar e caminhar até a janela. Espero que sim, respondeu ele, olhando para o horizonte da cidade. Vou acompanhar de perto suas atitudes daqui para frente, Daniel. Esta cidade precisa de policiais que sirvam e protejam, não de quem usa o medo ou o poder para intimidar as pessoas. Estarei de olho em você. Aquelas palavras ficaram no ar, e Daniel percebeu que estava sob vigilância. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso das palavras do capitão sobre seus ombros. Pode voltar ao seu trabalho, disse Marcos, sem desviar o olhar da janela. De volta à sua mesa, Daniel tentava se concentrar em suas tarefas, mas a sensação de que estava sendo observado não o deixava. A cada pausa no trabalho, ele sentia que os olhos de Marcos estavam sempre sobre ele, como se cada movimento estivesse sendo analisado. Ao longo dos dias seguintes, a tensão só aumentava. Daniel sabia que qualquer passo em falso poderia ser desastroso e o clima no trabalho se tornava cada vez mais insuportável. Para piorar, sua vida pessoal também não estava indo bem. Em casa, Sara parecia mais distante do que nunca e as poucas palavras que trocavam eram frias e sem emoção. Enquanto tentava lidar com a pressão no trabalho e o distanciamento em casa, Daniel começou a se perguntar se deveria pedir demissão, abandonar tudo e recomeçar em outro lugar. Mas ele sabia que isso exigiria coragem, e ele não tinha certeza se era forte o suficiente para tomar essa decisão e encarar esse novo desafio. Os dias se arrastavam para Daniel, e a pressão parecia aumentar a cada segundo. O comandante Lima não havia feito mais nenhuma observação direta, mas a sensação de que estava sob constante vigilância continuava. A cada reunião, a cada chamada de rádio, Daniel se via revivendo aquele encontro com a mulher no carro de luxo, questionando suas próprias decisões e pensando nas consequências de seus atos. No entanto, o trabalho diário na polícia não parava, e Daniel sabia que precisava continuar com suas funções, mesmo com o peso da preocupação constante sobre sua carreira e sua vida pessoal. Em casa, a situação com Sara piorava, e a comunicação entre eles era praticamente inexistente. Daniel se sentia cada vez mais isolado, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, e a pressão começava a afetar sua capacidade de tomar decisões claras. Um dia, após um turno especialmente estressante, Daniel recebeu uma convocação do comandante Marcos Lima. Era um chamado urgente e o tom da mensagem não deixava espaço para dúvidas. Algo importante estava acontecendo. Quando chegou ao escritório do comandante, Lima estava de pé ao lado da janela, olhando para a cidade com um semblante sério. Daniel Santos, precisamos conversar. Começou o comandante sem tirar os olhos da vista lá fora. Daniel entrou no escritório e fechou a porta, sentindo a tensão no ar. Temos um problema, continuou Lima. O homem com quem você teve aquele encontro recentemente, o suspeito com cicatriz no rosto, está desconfiado de você. Daniel sentiu um frio na espinha. O homem com cicatriz, chamado Joaquim, era um criminoso conhecido na cidade, envolvido com uma rede de tráfico de drogas. Daniel havia se encontrado com ele durante uma operação de rotina, mas naquele momento a situação parecia muito mais grave. O que exatamente ele sabe sobre meu disfarce? Perguntou Daniel, tentando manter a calma. O comandante finalmente se virou para encará-lo. Ele não tem provas concretas, mas ele está insistindo que você não é confiável. Está exigindo que você participe de uma operação para provar sua lealdade, e se você não for, ele vai saber que algo está errado. A gravidade da situação tomou conta de Daniel. Ele sabia que estava em uma posição perigosa. Se recusasse, seria exposto. Se aceitasse, colocaria sua vida e sua carreira em risco. Qual é a operação? Perguntou, sua voz mais baixa do que gostaria.
Marcos Lima deu um passo à frente com uma expressão séria. Eles estão planejando invadir um depósito de drogas de um grupo rival. É perigoso e você terá que agir com cuidado. Nós vamos intervir, mas você precisa ir até o fim para que possamos pegar todos os envolvidos. A ideia de participar de uma operação real, infiltrado no meio de criminosos, fez o estômago de Daniel revirar. Mas ele sabia que não tinha escolha. Aquela era sua única chance de salvar sua carreira e talvez sua vida. Entendido, senhor. Eu vou fazer o que for necessário. O comandante concordou, mas havia uma sombra de incerteza em seu olhar. Daniel Santos, isso é sua chance de redenção. Se você conseguir, sua carreira e reputação serão salvas. Se falhar, você sabe o que isso significa. A noite caiu sobre a cidade. Daniel se preparou mentalmente para o que seria a operação mais importante de sua vida. O local era um armazém abandonado nos arredores da cidade, um lugar sombrio e isolado. Ao chegar, encontrou Joaquim e os outros membros do grupo. A tensão no ar era palpável. Hoje à noite vamos ver do que você é feito, disse Joaquim, com um sorriso frio no rosto enquanto entregava uma arma para Daniel. O plano era invadir o depósito e roubar um grande carregamento de drogas de um grupo rival. O risco era altíssimo e qualquer erro poderia ser fatal. Ao lado de Daniel estava Tomás, outro policial infiltrado, que mantinha um olhar atento em cada movimento de Joaquim e dos outros. A operação estava prestes a começar, e Daniel sentia o peso da arma em suas mãos, sabendo que cada passo que desse poderia mudar sua vida para sempre. O grupo se aproximou do depósito em silêncio, mas Daniel percebeu algo estranho. O barulho distante de sirenes foi o primeiro sinal de que a polícia estava se aproximando, exatamente como o comandante Marcos Lima havia prometido. Mas antes que Daniel pudesse reagir, Joaquim o encarou com um olhar de desconfiança. "Você nos traiu, não é?" disse Joaquim, levantando a arma em direção a Daniel. O coração de Daniel disparou. Ele levantou as mãos tentando manter a calma. "Não, Joaquim, isso não faz parte do plano", respondeu tentando controlar o nervosismo na voz, mas Joaquim não parecia convencido. O dedo dele estava no gatilho, pronto para puxar. Naquele exato momento, Tomás agiu rápido e conseguiu neutralizar Joaquim antes que ele atirasse. O som dos disparos ecoou pelo armazém e a operação se transformou em um caos. A polícia entrou em cena, com gritos e tiros enchendo o ar. Daniel se jogou no chão, sentindo o coração bater forte em seu peito. Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quando tudo finalmente terminou, Joaquim estava no chão, inconsciente, e os outros membros da gangue estavam sendo presos. O comandante Marcos Lima entrou no armazém com sua expressão séria enquanto observava a cena ao redor. Ele se aproximou de Daniel, que ainda estava no chão, tentando recuperar o fôlego. "Você conseguiu", disse Marcos com um aceno de aprovação. Mas não se engane, isso está longe de terminar. De volta à delegacia, Daniel foi chamado ao escritório de Lima uma última vez. O ambiente estava mais tranquilo agora, mas a tensão ainda era palpável. "Você fez o que precisava ser feito. Isso prova que você não se resume apenas a um policial preconceituoso e racista", disse o comandante em um tom mais brando. "Você soube aproveitar sua chance, mas saiba que nada poderá apagar seu erro com a minha esposa." Daniel acenou sem palavras. Ele sabia que havia sobrevivido àquela noite como uma prova de fogo, mas as cicatrizes emocionais do seu erro, ao julgar a esposa do comandante, ficariam para sempre. A operação foi um sucesso, mas ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Ao chegar em casa naquela noite, Sara estava lá, esperando por ele. O rosto dela era indecifrável. Naquele dia, Daniel refletiu sobre seu casamento e comparou o amor e cuidado que seu comandante Marcos tinha com o casamento dele. Daniel sabia que teria que lidar com todas as escolhas que ele fez e com as consequências de suas ações, tanto no trabalho como na sua vida pessoal. No entanto, após aquela operação, ele decidiu se dar mais uma chance para reconstruir sua vida e enfrentar as mudanças que eram necessárias para ser um homem melhor. Você já sentiu que estava sendo julgado? O que você faria se tivesse que escolher entre sua carreira e sua vida pessoal?
Até onde você iria para consertar seus erros? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.